Você vê, assim, a gente tava falando que o mercado de construção, né, foi crescendo e tal. Como que você vê daqui pra frente? Você acha que a gente vai estabilizar, vai continuar crescendo e É, tal? Como que você tem sentido esses últimos a meses gente aí? tá num ano, assim, com um pouquinho, com receio, Esse ano a porque gente brinca que é um ano mais curto, né? Tem eleição e tem Copa Copa do do Mundo. Mundo, Infelizmente, colocaram uma Copa do Mundo no final final de do ano. ano, que é É, a data mais difícil para a gente. Quando passa de é outubro, outro carnaval no final do ano. quando passa de outubro até final de janeiro, é muita correria, Uhum. porque é muita coisa que querem que eu entregue no final do ano. O que não deu para entregar no final do ano, eu tenho que correr até em janeiro e entregar tudo. Então você vê uma Copa do Mundo em novembro, final de novembro, para começo de dezembro, isso aí foi para a primeira vez que acho que eu vou torcer para o Brasil cair fora logo. Acabar logo. Desculpa falar isso, É. mas eu não. Eu gosto de futebol, eu acompanho, mas, nossa, uma Copa do Mundo numa época ruim. E também tem a eleição. Então, a eleição, assim, não deixa de ser. Hoje está muito politizado, né? Uhum. Não deixa de ser um divisor. A gente fica com um pouco de receio. Querendo ou não, estabiliza ou desestabiliza a questão financeira do país, né? Eu penso assim, independente de quem ganha a eleição, eu Uhum. tenho a minha opinião, mas Sim. independente de quem ganha, eu não vou ter que parar de trabalhar, vou continuar. Eu não vou ser do tipo da pessoa que quer que o barco afunde só para prejudicar ou favorecer alguém, Uhum. sendo que eu estou dentro do barco também. É. Porém, a gente vê que esses 3 anos para cá foi tão bom para o nosso ramo Uhum. que eu quero que continue assim. Agora, o que dificulta, a gente vê o empresário em geral, não só esse ano, todo ano de eleição dá uma segurada, taxa Selic sobe, fica um pouco mais difícil de fazer negócio. Uhum. Muda a eleição, terminou a eleição, começa lá, já Tem uma retomada, né? começa a ter uma retomada. Eu não acredito. Muitas pessoas falam que existe um ciclo na parte de construção de Ah, é? cada 5 anos. Não sei se você já ouviu Já ouvi falar falar. nisso. Aham. Eu não tô achando que esse ciclo vai É. cair. O grande detalhe é que quando começa o ciclo, né? Se é É, 5 anos, né? porque nós tivemos uma dificuldade. Eu já estava no ramo de esquadria em Aham. 2015, Começo de 2015. que trocou o presidente de assim na metade, e depois quando começou a engatar as coisas, você vai lembrar, teve greve dos caminhoneiros, isso prejudicou Mas muito. eu acho que aí também tem. E é engraçado como que a construção ela impacta em várias situações, né? Isso daí tem muito decorrência da Copa do Mundo, inclusive, né? Também, Então, assim, também. você vê que foi muito investido. Por exemplo, quando eu estava pensando em fazer arquitetura, todo mundo falava Copa do Mundo. Todo mundo falava. Não, vai ser um canteiro de obra, o Brasil vai ser não sei o quê. Precisa ver o pós, né? E quando eu saí da faculdade, nossa, que dificuldade. Era uma dificuldade de emprego, dificuldade em vários setores. E eu falei, não era aquilo que plantaram, não é nenhum trecho disso aqui. Não. Eu, sinceramente, ó, de 2010 pra cá, eu tô vivendo hoje uma estabilidade mais próxima. Que todo esse processo aí de 2010 pra cá, não vi muito. Foi correr atrás, procurar, se virar nos 30. E 2015 tem tudo isso daí, né? Eleição, tem a questão de várias dívidas, enfim. Só que País isso aí é um filtro também, né? é um Porque filtro. a empresa que passa por qualquer momento de dificuldade, Exatamente. por exemplo, não é no nosso ramo, mas Uhum. teve muitas pessoas que se descobriram, se reinventaram na pandemia, né? Tanto que muitas pessoas. Eu tenho um cliente que ele tem loja de brinquedos, veio a pandemia, ele morreu de medo, ele falou: agora fui obrigado a fechar a minha loja. Uhum. Ele começou a vender pela internet. E deu certo. Ele aumentou em 300% a Caramba. venda dele. Hoje ele tem a loja física porque Uhum. ele continua vendendo pela internet. Então, e é engraçado que, que nem eu falei, a construção ela tem um divisor de água muito grande, principalmente na pandemia pra cá. Por exemplo, o Inloco surgiu da pandemia pra cá, foi em 2020. Ali, ó, o que nós estamos fazendo? Vamos ver o Que que é um nós faz negócio aqui. bacana, né? É uma... E querendo ou não, a gente tem aí 104 conversas e você pega assim, tudo com experiências diferentes, contextos diferentes.
E não tem como você não aprender alguma coisa. Eu falo assim... Te dá uma bagagem, não? E antes disso, eu tinha uma escola de cursos presenciais que eu migrei pro online por conta da pandemia. Sim. E de fato eu comecei a focar em projeto da pandemia pra cá. Porque eu fazia projeto, mas não era uma coisa que eu só fazia aquilo. Então hoje em dia eu consegui filtrar mais. E como eu falei, pra mim foi um divisor de águas também. Porque o mercado foi aquecendo, foi me requisitando mais. E eu fui percebendo que, putz, eu adoro fazer isso aqui. Eu costumo ver também os dois lados, né? Teve muita gente, quem trabalhava com eventos, Sim. quem trabalha com esse tipo de coisa sofreu muito. Sim, sim. A gente sabe e que é até teve engraçado, né? A gente, por exemplo, hoje a gente tem o podcast que é da construção e a gente abriu um só de música. E por que a gente abriu de música? Justamente pra poder falar, putz, a gente precisa dar voz nesse pessoal que sofreu na pandemia. E o de música, o de comédia, são setores de entretenimento, que é o que mais sofreu. Essas pessoas que faz aí em barzinho, faz em um centro de comédia, tudo ficou fechado. Então a gente começou a falar assim, não, a gente tem essas possibilidades. E realmente, no final das contas, são os setores que vai mais crescer. Daqui pra frente, porque assim, o mercado ele ficou muito tempo fechado. Então, entretenimento, a pessoa só tinha TV dentro de casa. Então, hoje as pessoas querem sair, querem buscar isso, justamente porque ficou muito tempo sem. Eu escutei uma reportagem hoje É. Que os shoppings aumentaram em 50% o movimento, de 30% a 50%. Aí eu estava com uma pessoa ao lado e falou assim, mas depois que acabou a pandemia, mas acabou de falar, a pessoa parece que estava ouvindo e corrigiu, né? Ele falou assim, não é pesquisa agora, é comparando com 2019, que não tinha pandemia. Que não tinha pandemia. Aumentou o movimento em até 50%. Mas é o que você falou, a mas pessoa estava presa em casa, ele ser humano, sair. Ele funciona dessa maneira. Chega e falava pra você, não, você vai ficar no quarto e tal. Quando você sair, você vai querer tudo que você não podia fazer. Vamos correr atrás. A gente não via a hora de poder sair em algum lugar, passear. Uma coisa interessante, né, que eu tava falando de que a construção, ela lida. A construção foi o que mais conseguiu segurar o lado financeiro do Brasil. Porque assim, o mercado que mais se desenvolveu foi a parte da construção. Da o iFood, né, a entrega, iFood, né, online, delivery, sim. cresceu bastante. A construção, quando veio... Infelizmente tem mais um setor aí, que é o setor de hospitais, né, hospitalar, infelizmente cresceu bastante. Mas assim, até pessoas que não tiveram esse tipo de problema, né, que no caso é o Covid, o pessoal se preocupou mais com saúde, né? Com certeza, ajudou bastante. Até eu tenho amigos que estão no setor na parte de construção, fazendo reforma em clínicas. O Brasil hoje como que é? O pessoal de fora, Estados Unidos e tudo mais, foca no Brasil com saúde. O pessoal quer investir aqui na saúde brasileira. Ainda bem que você está divulgando isso, porque tem muita mídia que não quer saber de divulgar dessa forma. Não, então, e eu acho legal porque tem dois setores que abrangem, né? Tanto da construção, que para tudo, né? Principalmente com as normas brasileiras, tudo precisa. Eu tava conversando até tem um episódio sobre isso aqui, que para você colocar uma clínica para funcionar, tem norma pra caramba, assim, sabe? Tem várias situações que às vezes você olha, nossa, é um rodapé aí, precisa fazer. Mas precisa, né? É necessário, né? Você falou da pandemia, um fato engraçado. Eu acho engraçado hoje, né? Depois que passa, a gente dá risada, né? Que veio fecha tudo, né? E eu tinha, como Lusitana, um prédio novo, maquinário novo, eu tinha 20 dias. Caramba! Aí veio fecha tudo. Aí fechamos e trabalhava eu, minha esposa, minha filha e mais 2 pessoas. E ficamos lá uma semana trancado. Eu fiquei em casa alguns dias. Não podia ligar a televisão, porque daí eu ia ficar doente se eu ligasse a televisão, porque era tragédia em cima de tragédia. Aí eu peguei e voltamos a trabalhar, falei, vamos ver o que dá, com a porta fechada, vamos correr atrás ali, eu estava começando algumas vendas ainda. E uma vez eu falei para minha esposa, eu falei, nossa, incrível, é a primeira vez que eu me sinto assim, errado por estar trabalhando, tem que trabalhar de escondido, é uma coisa que ficou marcada. Parecendo um criminoso, né? Eu me senti um criminoso por estar trabalhando, né? Não por...
Mas assim, eu falo pra todo mundo, até pessoas que, né, infelizmente teve muita gente que teve problemas de saúde nessa pandemia, mas eu falo assim, a gente tem que tirar o lado positivo, porque o lado Sim. negativo tá escancarado em qualquer lugar que você vai. Se você quiser ver o lado negativo, você vê. É o primeiro a você observar. De toda a tragédia você Uhum. tira um lado positivo. Se você E todo mundo que a gente aborda esse tema, eu falei, eu tinha um custo de operação que era 3 vezes maior que eu tenho hoje. E hoje eu funciono muito melhor do que eu funcionava. Então, questão de escritório, questão de escola, questão. No começo da pandemia, eu rompi uma sociedade, pra você ter uma ideia. Eu tinha uma sociedade, eu tinha uma escola pra cuidar, minha esposa tem um salão de beleza. Eu falei, caramba, a gente tinha tudo pra falar, putz, deu tudo errado. E não, a gente foi vendo soluções, que nem eu reduzi o custo. Hoje a gente trabalha com o mesmo custo. é o filtro. E no final das contas, a gente tem que aprender a lidar com a dificuldade, né? Qualquer empresa tem dificuldade, porque se você trabalhar só no bem bom ali, é fácil manter uma empresa. Agora, quando vem a dificuldade, a hora que você fala, caramba, é isso daí. E do Inloco também, a gente teve várias dificuldades. Por exemplo, ao meu lado mesmo, teve o Rafael, teve o Paulo, teve várias pessoas que a gente poderia ter desistido, né? E eu falei, não, vamos continuar porque isso daqui é importante. E o Inloco, ele começou justamente por causa disso, porque tava todo mundo fechado. Eu falei, caramba, a gente precisa. E eu sempre teve o lado da escola dentro de mim, né? Que é passar uma informação. ideia e tanto, né? E daí a gente começou a pensar assim: a gente precisa passar informação. Como que a gente vai passar? E daí vem a ideia do podcast, que o mercado do podcast cresceu muito, né? Eu falei, caramba, toda semana tem uma aula aqui. É melhor do que se eu fosse numa faculdade fazer pós-graduação, ficar um ano e meio. Eu aprendo todo mundo com a experiência do pessoal que vem aqui me A ensinar. faculdade da vida. Exatamente.